Mais Saúde retorna com o terceiro bloco e nós deixamos no ar uma pergunta para a enfermeira Ana Beatriz, que é a questão do aleitamento materno. Beatriz, o parto humanizado é acompanhado de orientações específicas com relação ao aleitamento posterior ao parto? Isso a gente faz no pré-natal, né? No atendimento pré-natal, que seriam nas 40 semanas de gestação, uma vez por mês, depois de 15 em 15 dias, no final de uma em uma semana. É passado todas essas orientações, desde os cuidados com o recém-nascido, cuidado com a própria mulher no pós-parto, e temos um enfoque bem importante no aleitamento materno. Porque hoje em dia a gente tem um boom de mídia, né? Com a mídia falando que nós temos que dar fórmulas que tem todos os nutrientes necessários e tal, e quão importante isso é. Porém, a gente sabe que o leite materno ele é feito especificamente para o bebê humano, né? E cada mulher produz o leite para o seu filho. Então, isso é muito importante. Todos os nutrientes passados pelo leite materno, desde o colostro, que é o primeiro leite, né? O leite ele não desce quando o neném nasce. Ele chega no segundo dia, no terceiro dia. Então esse colostro ele é importantíssimo, ele tem toda a defesa que o seu bebê vai precisar para o resto da vida. E depois a gente posterga essa amamentação. Nos primeiros 6 meses, amamentação exclusiva de leite materno. Os primeiros 6 meses, leite materno exclusivamente? Materno, exclusivamente. Tanto calor, tanto frio, fazendo neve. Não precisa da água, não precisa da chá, não precisa da suco, não precisa da nada. O leite materno, ele é completo. Tanto é que se a gente for tirar o leite no começo da mamada, ele vai ter uma coloração. No final da mamada, ele vai ter uma outra coloração. No começo ele é rico em água, no final ele é rico em gordura. Então, a gente vê essa diferença. Então, a gente não precisa acrescentar mais nada nos 6 primeiros meses. Passados os 6 primeiros meses, a gente começa a introdução de alimentos sólidos. Mas o leite materno ele continua sendo o principal alimento no primeiro ano de vida. E até o segundo ano de vida, o Ministério da Saúde preconiza o aleitamento ainda, podendo postergar aí até quando seja válido para o binômio, né? Tanto para a mãe quanto para a criança. Nessa segunda etapa, já se faz a orientação de aleitamento em conjunto com o pediatra que faz a parte de puericultura. Sim, sim. Ou a enfermeira pediatra, né? Que nós temos essa especialização. Aí vai de acordo com o perfil de cada pessoa. Perfeito. Em seguida, aos 6 meses, começa uma alimentação já um pouco mais distante do seio materno. Sim. Presente com o seio materno, presente, porém sem aquela exclusividade dos primeiros 6 meses. Sem a exclusividade, exatamente. Mas o bebê, ele demora um tempo, né, para ele perceber que aquela já não é mais a principal fonte de alimento dele. Então, a gente tem bebês nos 7, 8, 9 meses que ainda mamam muito e que não substituem, que, por exemplo, não faz uma refeição completa, não consegue almoçar. Porque acredita ainda que o leite materno, por isso que a gente leva até o primeiro ano como sendo o alimento principal, mas sempre oferecendo, porque nesses 6 meses, dos 6 meses a 1 ano, sim, esse período de 6 meses a gente chama de adaptação para o neném começar a entender questão de textura, de sabor, né? E aí a gente o Ministério também já não preconiza mais a introdução de papinhas, né? A gente apresenta o alimento da sua forma íntegra. A banana inteira, o mamão inteiro, o macarrão, o feijão. A gente não amassa mais para poder a criança já entender que aquilo é um alimento e que aquilo que ela vai levar para o resto da vida. O líquido continua sendo só o leite materno. Perfeito. Essa tendência da humanização do parto é uma contrapartida, é um movimento oposicionista à industrialização dos hábitos alimentares. Sim. Porque... tudo engloba isso, né? Engloba, porque o que nós vemos quando entramos numa farmácia ou num supermercado de produtos industrializados para recém-nascidos... E eu acho que o pior é quando um mercado a gente pega de a milhões de composição consumidores, e vai ler a composição atrás. A primeira composição é sempre açúcar. De tudo. Todos os alimentos para os recém-nascidos, para as crianças, a primeira composição é o açúcar.
Então você já começa a viciar o paladar dessa criança em açúcar antes dela completar 1 ano de idade. Isso é muito preocupante, porque a gente tem um boom de obesidade mundial, né? Não é um fenômeno brasileiro. E a gente faz muita ligação com essa introdução precoce de açúcar por esses alimentos industrializados. O Michael Pollan tem um trabalho dele antropológico excelente que identifica esse momento, Beatriz, como um dos momentos importantes como fator determinante da atual endemia de obesidades e diabetes. Exatamente. Temos várias pesquisas sobre isso, na verdade, várias. Porque a criança que conhece o paladar do açúcar e, consequentemente, a secreção de serotoninas cerebrais, que são extremamente prazenteiras, são o hormônio do prazer, ela vai gostar de chocolate para o resto da vida. Exatamente. O leite materno ele já é adocicado, né? Então a criança já tem esse paladar mais voltado para o doce. Se você começa a introduzir alimentos com açúcar, você não vai conseguir tirar depois. E além do mais, esses alimentos industrializados contêm conservantes. Corantes, acidulantes, aromatizantes, não sei mais o que, não sei mais o que. Exatamente. E isso daí acaba trazendo consequências bastante... E a gente está numa situação tão tensa que quando a gente vê uma criança que não consome esse tipo de alimento, as pessoas falam, nossa, mas tadinho, você não dá nem um pirulito para ele, para uma criança de 1 ano. Claro. E aí você fala, não, tadinho do que tá chupando o pirulito, né? Não é tadinho do outro que tá comendo uma banana feliz da vida. Com 12 anos ele vai ter que ir ao dentista, ao 12 com sorte, né? Isso a gente já tem muito antes. Nós temos crianças com 2, 3 anos obesas, né? Isso é uma coisa inimaginável, né? A gente e endêmica. Exatamente. Nos Estados Unidos já tem toda uma programação estatal para que nas escolas sejam banidas das cantinas e banidas das refeições escolares durante o período de permanência da criança na escola desse excesso de carboidratos e excesso de alimentos industrializados. Embora os americanos o façam por uma questão dos gastos que advirão dessas patologias no futuro, não é? Exatamente. Enquanto que nós, profissionais de saúde, temos o foco muito mais na questão da promoção da saúde, da prevenção e promoção da saúde específica de nossas crianças. Beatriz, nós temos hoje na enfermagem, assim como na fisioterapia, na medicina, na farmácia, 2 tendências. Uma tendência tradicional, que é a do médico como centro da equipe da assistência à saúde. Sim. E uma tendência mais moderna, eu sempre comparo a física cartesiana com a física quântica, que é mais sistêmica, né? A tendência moderna da assistência sempre ser multidisciplinar. Como andam as escolas de enfermagem nesse aspecto? Olha, eu acho que a enfermagem a gente consegue fazer um gancho bem legal para a equipe multi-interdisciplinar, né? Porque não adianta ter uma equipe multidisciplinar se ela não está interagindo entre si. Então a gente não adianta ter um psicólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro e um médico no centro cirúrgico se eles não se comunicam entre si. Historicamente, a enfermagem ela já vem nesse ambiente hospitalar, né? De você estar ali em contato direto com o paciente o tempo todo, 24 horas por dia, a gente consegue fazer esse gancho, esse link, de chamar o médico para perto, de chamar o fisioterapeuta para perto e conseguir fazer com que cada um, na sua área, na sua especialização, faça a intervenção necessária, mas ligando tudo, todo o conjunto. A enfermagem ela consegue fazer isso de uma forma bem bacana, assim, por estar à beira-leito, né, no ambiente hospitalar. Eu vou te fazer uma pergunta que me veio à cabeça como uma dúvida. Ela consegue isso por ser enfermeira ou consegue isso porque essa é a tendência da mulher? A de agregar, a de somar,
a de harmonizar, diferentemente ao homem que tem a tendência a dominar. Como são as médicas com relação às enfermeiras? São diferentes dos médicos? São. Sim, são. Existe, né? A gente não pode falar que não existe isso, porque existe. Mas eu acho que é mais uma tendência dessa multiplicidade, porque a gente tem enfermeiras atuando desde sempre. Mas essa prática de multi-interdisciplinaridade a gente só conseguiu colocar em pauta agora, né? Que a gente está conseguindo. Então, se fosse um papel muito feminino, assim, eu acho que a gente já teria conseguido antes. Mas o papel feminino que eu me refiro não mesmo de agregar. Sim, a gente consegue mais do que o homem. Até na casa a mulher consegue sim, mais. Sim. E também porque todos nós temos um pouco embutida a ideia de que enfermeira, Florence Nightingale. A nossa dama, né? Sempre uma figura muito ilustre. Me conta alguma coisa da história de Florence Nightingale. Eu acho que um dos pontos essenciais da vida da Florence, assim, ela foi quem cientificou, né? Quem tornou a enfermagem profissão. E isso ela conseguiu lá em 1800 e tal, com uma família extremamente machista, onde não deixava ela atuar e com poder aquisitivo muito alto, e ela deixa tudo isso para ir no hospital de guerra ajudar, porque ela viu que estava necessitando. E aí ela convidou umas amigas e foram para esse hospital. E era um hospital num campo de batalha, onde a gente tinha 90% de morte. E a Florence, em um mês, ela conseguiu reduzir essa mortalidade para 10%. Então, assim, foi um marco fantástico, e foi quando começou a conhecer e ver como esse cuidado era importante. Uma das coisas principais que ela ensinou para todo mundo, e para os médicos até, era lavar as mãos. Você não pode sair de um paciente para o outro paciente, por mais conturbado que esteja, sem lavar as mãos. Então ela falou, vamos lavar as mãos? E olha, Beatriz, que ela conseguiu isso na era pré-antibiótica. Exatamente. Quando estava conhecendo ainda toda essa questão de bactérias e vírus e tal, ela conseguiu, sem nenhum auxílio medicamentoso, reduzir de uma forma tão drástica. E aí ela saiu dali e começou a expandir o seu conhecimento para o resto do mundo. E a gente criou, né, essa profissão tão linda que é a enfermagem, que é a profissão do cuidado. Nós tivemos aqui hoje a presença simpática e doce da enfermeira Ana Beatriz Mayhoff, que nos falou de forma muito didática sobre parto humanizado e aleitamento materno. Fique conosco durante essa semana, porque certamente essa entrevista de hoje vai te agradar muito. Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via, se despede, esperando que você permaneça conosco nessa entrevista de hoje. Obrigado.